noite a vocês. Olá, servidor. Olá, servidora. Sejam muito bem-vindos a nosso aulão de quinta-feira, o Financeiramente Falando, que é uma oportunidade para você, servidor, para os amigos, para os familiares, para todos vocês que estão aqui, que compartilham, que gostam do canal. Eu gosto de coraçãozinho, obrigada. É muito bom estar com vocês aqui toda quinta-feira, nessa aula aberta. Outros dias da semana eu dou aula fechada para os alunos da mentoria, mas toda quinta-feira eu estou aqui para dar essa aula, esse aulão aberto aqui para todos vocês. Dia de segunda-feira é o dia onde a gente tem uma live de perguntas, de mentoria ao vivo, para quem quiser participar. Então, é isso. E também não deixa de enviar esse conteúdo para os seus amigos, servidores, para que essa comunidade de servidores que cuidam da vida financeira possa crescer cada dia mais. Então, gente, o nosso tema de hoje é um tema bastante interessante e é como o servidor pode vencer o ciclo do endividamento. Eu vou mostrar para vocês tudo que envolve esse ciclo do endividamento, como as pessoas entram no ciclo do endividamento e como a gente faz para sair também desse ciclo do endividamento, ok? Então vamos lá, gente. Todos nós aqui sabemos que as famílias, que o endividamento é uma realidade muito grande na maioria das famílias brasileiras. Tem uma pesquisa atual, bem atual agora de fevereiro de 2021, de janeiro de 2021, que diz que 66,5% das famílias do Brasil estão endividadas. É uma taxa um pouco maior do que a taxa de dezembro de 2020. E no ano anterior, em janeiro de 2020, antes da pandemia, você pode falar assim, poxa, Ana, mas essa taxa está alta assim porque a gente está vivendo aí uma época de pandemia. Mas, na verdade, o endividamento ele já é algo que acompanha a vida do brasileiro há muitos anos. Lá em janeiro de 2020, antes da pandemia, essa taxa estava em 65,3 e hoje está em 66,5, ok? Então, sempre foi alta, aumentou um pouquinho, menos de 1%, mas é algo que a gente precisa combater. Isso é um dado lá da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, ok? E esse dado eu tirei da agenciabrasil.com.br, que divulga os dados dessas pesquisas. E um dos principais motivos para esse endividamento das famílias, a gente pode dizer que é o crédito fácil, é o cartão de crédito, é o forte apelo para o consumo, porque a gente vive numa sociedade extremamente consumista. E por conta disso, as pessoas, em muitos casos, não conseguem eleger as suas prioridades adequadas à sua realidade financeira, ao seu padrão de vida, e por conta disso elas acabam se endividando e posteriormente se tornando inadimplentes. Mas o pior disso tudo é que o impacto desse descontrole financeiro e também do endividamento, ele não atinge somente a pessoa endividada, ele atinge as pessoas ao redor dela. Ele atinge família, ele atinge, em alguns casos, amigos, ele atinge a vida profissional da pessoa, o trabalho acaba sendo prejudicado pelas dívidas. E por que isso? Porque o endividado, na grande maioria das vezes, ele não consegue vencer essa situação sozinho, ele não consegue sair desse problema sozinho, ele se fecha ali no problema, nesse ciclo vicioso de endividamento, e ele acaba afetando outras áreas da vida dele. Ele afeta a área familiar, ele, em consequência disso, ele diminui o seu rendimento
profissional no seu trabalho, porque ele não tem cabeça para trabalhar, às vezes ele não dorme direito, ele está ali com aflito, ansioso, recebendo ligações, cobranças, vários problemas que acabam tirando aquela pessoa ali do seu centro, digamos assim, seu perfeito estado mental e cognitivo ali da pessoa. Enfim, isso sem contar também nos problemas de ordem física, de ordem emocional, crises de estresse, de depressão, de ansiedade, de baixa estima. Tudo isso acomete as pessoas que estão vivendo ali um ciclo do endividamento. E quando a gente fala agora, quando a gente especificamente olha para a nossa realidade, para os servidores públicos, você que está me ouvindo aí, se você é servidor, no nosso canal aqui tem muitas pessoas que não são servidoras, são muito bem chegados, como eu falei, são amigos, são família de servidores, são simpatizantes, todos eles são muito bem chegados. Eu tenho um aluno que não é servidor também. Então, falando da nossa particularidade, da nossa realidade de servidor, o problema ele acaba tomando outras proporções também, e por vezes até proporções maiores, porque quando você soma todas essas questões sociais que eu acabei de mencionar com as peculiaridades do servidor público, isso acaba se tornando um encontro um pouco desastroso. A gente vai ver aqui ao longo da aula, e isso é algo que acaba empurrando o servidor ainda mais para o endividamento, ok? Então vamos lá. Qual é a primeira fase? Eu estou falando aqui, a nossa live hoje é sobre como sair do ciclo do endividamento. Eu vou mostrar para vocês agora o que é esse ciclo do endividamento. Ele é composto por fases. E eu vou te mostrar cada uma dessas fases. Você vai poder identificar se você se encontra vivendo em alguma dessas fases, e ao final eu vou mostrar para você como sair de cada uma delas, ok? E a primeira fase do ciclo do endividamento é a fase do crédito. O que acontece nessa primeira fase do endividamento? Nessa fase, o servidor ele começa a fazer uso do crédito de forma mais intensa. Ele começa a utilizar muito o crédito e, geralmente, é aqui que o servidor começa a se perder. E é o cartão de crédito um dos maiores motivos que fazem as pessoas, as famílias, o servidor se endividar e entrar na bola de neve do endividamento. Eu estou falando especialmente do cartão de crédito, mas, na verdade, é um sistema todo e vocês vão compreender o que eu estou falando. Em relação ao crédito, em especial o cartão, a gente vai perceber que nas últimas décadas houve uma popularização do cartão de crédito. O cartão de crédito ele se tornou algo popular, o dinheiro de plástico, as pessoas tiveram muito mais acesso a esse crédito. E o que aconteceu com isso? A banalização do crédito ela foi acentuada, ela foi aumentada, principalmente também com o crescimento dos shopping center. Né? Se a gente pensar 30 anos atrás, a galera que já tem um pouquinho mais de idade, já está lá pelos 40, pelos 50, a gente vai ficar pensando assim, poxa, quando eu era criança, qual shopping que tinha? Eram poucos. Isso não era uma moda, não era popular. E ao longo das últimas décadas, das últimas 2 décadas, os shopping centers se espalharam. Hoje a gente tem, todo mundo tem um shopping center próximo da sua casa, ok? Então, essa popularização do shopping center, esse acesso fácil ao crédito, ao cartão de crédito, tudo isso veio trazendo também um comportamento diferente na população. Se a gente parar para observar, o shopping center ele passou a ser o passeio preferido das famílias, né?
a maioria das pessoas, final de semana, às vezes, até mesmo dia de semana, pega o filho e vai para onde? Vai para o shopping. Por quê? Por diversos motivos. Muitos deles porque por uma questão de segurança, outros porque não tem muitos atrativos na sua cidade. Então, o shopping se tornou o passeio preferido das famílias. Mas quando a gente vai parar para pensar, o que, que significa, o que, que representa o shopping center? Ele é um templo do consumo. Quando você vai ao shopping center, você passeia ali pelos corredores, circula ali o tempo todo, você é estimulado a comprar. Para onde você olha, existem coisas para você comprar, para você adquirir objetos de desejo. E tudo ali é cuidadosamente estudado para que você compre. O cheiro das lojas. Tem loja que tem o seu cheiro particular. E quando você entra ali, você sente um bem-estar quando entra naquela loja. As cores, a propaganda, o marketing, tudo ali está cuidadosamente estudado para que você gaste, certo? Então, todos esses estímulos externos, o passeio da família, a ida ao shopping center e o crescimento da tecnologia, do acesso ao cartão de crédito, ao dinheiro virtual, que é o que a gente utiliza hoje, poucas pessoas hoje utilizam dinheiro, andam com dinheiro. A gente anda com o quê? Com cartão de crédito, com cartão de débito. Então, todo esse movimento, ele fez com que as pessoas passassem a utilizar muito mais o crédito, a utilizar o crédito para tudo, o cartão de crédito para tudo, ok? Até mesmo para suas compras mais banais, mais simples, como, por exemplo, o lanche, o pão da padaria, o mercado, o combustível. Para comprar qualquer coisa, a gente começou a lançar mão do cartão de crédito. Então, tudo isso a gente começou a fazer sem precisar tirar o dinheiro do bolso. Toda essa facilidade acabou custando muito caro para a gente, para a população. Essa facilitação do crédito, do cartão de crédito, todo esse movimento, ele fez com que as pessoas se perdessem na utilização do crédito. Por quê? Porque nós não temos educação financeira, nós não fomos ensinados a ter educação financeira. Então, você chega ali, você recebe um dinheiro de plástico com um carregamento ali dentro, um valor ali pré-aprovado para você gastar. Você está num ambiente de extremo estímulo ao consumo. O que acontece com esse encontro? As pessoas se perderam no crédito. O crédito acabou sendo um dos maiores motivos do endividamento das famílias. A pessoa não precisa ter dinheiro no bolso para gastar. Ela está ali naquele lugar lindo, maravilhoso, cheio de coisas bonitas, ela tem desejos, ela não sabe controlar, ela não entende isso que a gente está falando aqui, o que está por trás de tudo aquilo. Ela é como se fosse um passarinho indefeso, indo ali para o alçapão, tá? Só que no caso, o objetivo ali não é pegar o passarinho, mas é pegar o dinheiro do passarinho, digamos assim, né? Então, o problema, na verdade, não está no crédito. O problema não está no uso do crédito. Na verdade, o crédito existe para viabilizar para você a aquisição de um objeto, de algo que você vai comprar, que você não dispõe daquele dinheiro no momento. E você precisa daquele objeto, daquele bem, aquilo faz sentido para você. Aí já entra outra questão, que é a conscientização, né? A compra, o consumo consciente, mas que eu estou pincelando aqui. Então, você vai lá, você não pode comprar aquele bem integralmente, pagar de uma vez só. O que você faz? Você adquire o crédito no momento certo para comprar aquele bem que é importante para você. Mas, pelo fato das pessoas, da população,
não saber lidar com isso, não saber controlar o seu orçamento, não saber organizar as suas finanças, ela acaba exatamente escorregando nesse ponto, tá? Então, esse uso do crédito, ele acabou sendo, para nós brasileiros, para as pessoas, principalmente para as pessoas que não têm educação financeira, que é praticamente a 90 e tantos por cento da população, acabou sendo uma casca de banana, ok? A segunda fase, essa é a primeira fase que eu acabei de explicar para vocês, é a primeira fase, a pessoa se perde com o crédito, com todo o sistema que envolve ali o crédito. A segunda fase do ciclo do endividamento se dá quando o servidor começa a gastar tudo que ele ganha. Ele começa ali se perdendo com o crédito e logo depois ele começa a gastar tudo o que ele ganha. Ou seja, ele vive no topo da sua renda. Aqui está a sua renda, ele vive aqui. Ele gasta tudo o que ele ganha. Ele vive no topo da sua capacidade financeira. E aqui, o caso aqui, não depende do quanto ele ganha. Você pode até pensar assim, poxa, mas eu gasto tudo porque eu ganho pouco. Meu salário não dá para viver a vida que eu gostaria de ter. Então, eu acabo gastando tudo. Mas isso não é uma verdade. Pode ser, não estou dizendo que você está falando mentira, por favor, me entenda. Estou falando que isso não é uma verdade absoluta, porque muitas pessoas têm excelentes salários e gastam tudo também que ganham, gastam até mais do que ganham, ok? E aqui, o que vai acontecendo? Mesmo que esse servidor, mesmo que você, vamos supor, você pense, poxa, eu estou ganhando pouco e a minha vida está meio desorganizada porque meu salário está muito achatado, está pouco. Isso pode ser uma verdade, sim. Porém, quando nós recebemos qualquer aumento ou qualquer aumento real, ganho real ali no seu salário, a primeira atitude que esse servidor tem, que essa pessoa tem, não é pegar aquele dinheiro a mais e falar, bom, agora eu estou com esse dinheiro a mais aqui, eu vou formar minha reserva financeira, eu vou começar a investir, eu vou me tornar um investidor, vou mudar esse jogo da minha vida financeira, vou criar capital multiplicador. Não é esse o pensamento que nós temos. Por quê? Porque também não aprendemos isso. Isso tudo é novo e eu fico aqui martelando isso para você, falando disso para você, ensinando, você fica ouvindo, daqui a pouco isso vai começar a entrar dentro da sua vida e virar ação, virar atitude. Porque não adianta também ficar só ouvindo e não transformar aquilo em atitude. E eu falo isso para você de cadeira, porque eu, por exemplo, quando eu era da iniciativa privada e passei para a justiça, eu tripliquei o meu salário. Mais que tripliquei o salário que eu tinha lá fora. E em nenhum momento eu peguei parte daquele dinheiro para guardar ou para poupar ou para ter um comportamento financeiro que favorecesse a minha vida financeira. O que eu fiz? Eu saltei da mesma forma no meu padrão de vida, nos meus gastos. Depois, eu também tive mais outras duas oportunidades em que eu tive um ganho real no meu salário. Eu fiz mais 2 concursos dentro da justiça, de nível superior. Eu entrei como nível médio, depois eu passei para o nível superior, para analista, na época se chamava técnico judiciário juramentado, e, posteriormente, para oficial de justiça. Nas 3 oportunidades, todas as 3 oportunidades de concurso, eu aumentei a minha renda. E todas as vezes, o que eu fazia? Eu aumentava o meu consumo, sempre. Esse é o movimento da massa, esse é o movimento da grande maioria das pessoas. Então, a gente não, infelizmente, nós não temos esse comportamento e nem sempre, a gente sempre tenta culpar alguém, responsabilizar alguém, e a gente sempre fala, não, é porque eu estou ganhando pouco, é por isso, é por aquilo outro. Mas, na verdade, o que falta para nós é uma mentalidade que tome atitudes diferentes, que tenha ações diferentes.
Você pode até estar ganhando pouco de fato e todo aumento ser muito bem-vindo para você. Mas se você não mudar a sua mentalidade, você vai aumentar o seu salário várias vezes e nada vai mudar na sua vida financeira. Você vai continuar gastando tudo ou, quem sabe, até mais do que você ganha. Então, na prática, o que acontece aqui é que a questão da segurança e da estabilidade que o servidor tem, ele acaba gerando no servidor a falsa impressão, a falsa sensação de que ele não precisa se preocupar com a sua vida financeira, de que está tudo certo, está tudo bem, porque ele não corre risco de perder o salário, ele tem o salário dele garantido, chova ou faça sol, ou seja, ele acaba não se preocupando, não dando muita importância em cuidar das suas finanças. Só que a gente vive um tempo, todos aí estão vendo, né? A gente vive um tempo em que nós recebemos ameaças de todos os lados, em que a todo momento chegam notícias de que vai mudar isso, de que vai mudar aquilo, de que vai ter a reforma administrativa, e a gente precisa, mais do que nunca, se até hoje você não se atentou para isso, não mudou o seu comportamento, não consertou, não organizou a sua vida financeira, você não tem mais tempo a perder, você não pode mais esperar. Por isso, a gente precisa se organizar, ok? Porque lá fora, sobre a reforma administrativa, a gente não tem como mudar. A gente pode protestar, a gente pode fazer a nossa parte, para a rua e tal, apesar do brasileiro ser um povo que acomodado para isso, né? Mas a gente não tem caneta para resolver isso. A gente está na mão deles. Agora, aqui na minha vida financeira, eu posso assumir o controle. Então, a gente vai focar nisso. Você faz a sua parte lá fora, onde você tem que fazer, protestar, lutar para que não mude, mas aqui, na sua conta corrente, você também tem que fazer a sua parte. Não espere que nada vai mudar, nada vai me abalar. Não espere por isso. Nós não sabemos o que vem pela frente. A única coisa que a gente sabe é que a gente precisa colocar a vida financeira em dia, independente do tamanho do seu salário, ok? E olha, não deveria ser assim. Nós não deveríamos nos acomodar com a nossa condição, da nossa estabilidade, porque o servidor ele possui um elemento muito importante para o desenvolvimento da vida financeira, que é o quê? É a renda. É a matéria-prima mais importante da vida financeira de uma pessoa. É claro que não é apenas essa, né? A gente vem com a mentalidade antes de tudo isso, mas a renda é o que vai te dar a possibilidade de criar várias outras coisas. Você precisa ter uma renda. Se você não tem renda, você não tem vida financeira para consertar, ok? Você não tem vida financeira para estabilizar, para colocar nos eixos, porque você não tem a matéria-prima, você não tem o dinheiro para administrar. E o servidor, ele tem a sua renda, seja muito ou seja pouco, ou satisfatória ou não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é que você precisa ter o controle sobre a sua renda e saber fazer, colocar ela a seu favor, para trabalhar a seu favor, ok? Porque você sabe o que acontece com quem gasta tudo que ganha? A pessoa que gasta tudo que ganha, ela vai depender do salário do mês para sempre. Ela vai ser eternamente dependente do salário do mês. Ela nunca tem nada a mais, ela nunca tem uma reserva. O salário bate, ela paga as contas, não sobra nada e ela já começa a gastar ali o próximo salário, o salário que ela vai receber no final do mês. Ela já começa a comprar as coisas e fala assim, bom, no dia 30 eu pago, ou no dia 5, no dia 10 eu pago. Ela já vai passando o cartão, comprando tudo no cartão para pagar no mês que vem. Isso é muito perigoso,
porque a qualquer momento a gente não sabe se nós aqui no Rio de Janeiro vivemos essa ameaça constante no estado do Rio de Janeiro, se o salário vai sair, se não vai sair. Quem trabalha em prefeituras, em municípios, então, sofre muito com isso, principalmente quando tem a troca de governo, quando sai um prefeito, entra outro prefeito, os aposentados ficam não sei quantos meses com salário atrasado, 2 meses, 3 meses, não recebe o 13º. Então, a pessoa que gasta tudo que ela ganha, ela vai sempre depender que o salário caia na conta para pagar as suas contas. Se não cair, ele está desesperado, ele fica desesperado, ele não tem o que fazer, ele não consegue pagar, ok? E aquilo ali vira para ele uma dor, vira para ele um problema muito grande. E ele vai se enterrando cada vez mais no endividamento. Agora, você sabe o que acontece com essa pessoa aqui que gasta tudo que ganha? Ela, muitas das vezes, ela é a pessoa mais difícil de cair a ficha. Sabe por quê? Porque essa pessoa aqui, ela acha que está tudo bem. Está tudo bem, ela não está devendo horrores, ela não está com os credores no pé dela, ela não está sofrendo o problema do endividamento, ela só está enrolada, mas ela está administrando o rolo, entendeu? Então, essa pessoa, ela às vezes ela tem mais dificuldade para se consertar, para mudar essa realidade do que o endividado. O endividado, ele sabe que ele está com um problema para resolver, ele sabe que ele está com um pepino na mão, ele sabe que ele está com a bomba na mão, qualquer hora vai explodir. Então, ele, mesmo que ele não tome uma ação inteligente, que ele não tome uma atitude, ele sabe que ele está errado. Agora, o 0 a 0, que é essa pessoa que gasta tudo que ganha, ela, às vezes, passa a vida toda sem acordar. Porque ela tem a falsa sensação de que está tudo bem. Ela só vai acordar quando acontecer um problema na vida dela, que ela perdeu o controle completamente. Aí ela vai passar pelo problema e vai perceber que ela precisa mudar. A terceira fase do ciclo do endividamento é quando o servidor passa a gastar mais do que ele ganha. Já falei, primeira fase do crédito. Segundo, a fase em que ele gasta tudo que ganha. Na terceira fase, ele começa a gastar mais do que ele ganha. O crédito começa a se avolumar, ele já vai se endividando aqui, ele tem outra dívida ali, ele paga o cartão de crédito dele com valores muito altos, muito acima do que a renda dele permite. Ele começa a pagar aquele cartão alto, daqui a pouco ele já não consegue pagar a fatura toda do cartão, ele começa a pagar o mínimo do cartão, daqui a pouco ele já negocia, parcela a fatura, depois ele já vai entrando lá no cheque especial e ali ele já começa um rolo, uma salada de endividamento e chega, enfim, ali no endividamento. E nessa fase aqui, o cara já está enrolado, ele já está pagando o mínimo, ele já está parcelando fatura, enrolado com cheque especial. E a única solução que ele encontra para resolver isso tudo são os consignados e os empréstimos, tá? Só que a cada novo consignado, a cada novo empréstimo que esse servidor faz, ele vai reduzindo o seu salário. A cada dia ele tem menos salário na sua mão disponível para usar. Ele já se enrolou com crédito. Ele já gasta tudo que ele ganha. Ele já começou agora a gastar mais do que ele ganha. Ele começa a pegar empréstimos. Se o salário dele, total, não conseguia satisfazer ou dar conta do nível de vida dele, agora que ele tem menos salário, você acha que essa conta vai fechar? Se ele recebia lá 5 mil reais e agora ele pega um empréstimo consignado para resolver, para tapar buraco de R$ 1.000, ele agora recebe 4 mil líquido, estou falando de líquido, na mão.
Os 5 mil não estava dando conta, recebendo 4 agora por causa do empréstimo, essa conta vai fechar? Óbvio que não. Óbvio que não. Ele começou a reduzir o seu salário. Ao invés de ele ter aumentos salariais, ao invés de ele ter reposições, ele está ficando a cada dia com menos salário. E aí começa a entrar mais problema, mais desespero, até que ele chega na quarta e última fase do endividamento, que é quando o servidor entra na inadimplência e ele começa a sofrer pressão por parte dos seus credores. Aqui, o servidor, nessa quarta fase, o servidor, ele que já estava endividado, em alguns casos até inadimplente, ele começa a sofrer pressão por todos os lados. É o gerente do banco que liga, porque a conta está descoberta. É a secretária lá da escola que começa a cobrar. É as contas que começam a atrasar. Então, no mês ele paga uma conta, no outro ele paga outra conta. Ele começa ali uma bagunça, uma miscelânea na vida financeira dele. Daqui a pouco ele começa a receber ali propostas de refinanciamento, porque ele se sente pressionado, é todo mundo cobrando, é problema daqui, problema dali. Então ele começa a tirar para todo lado. Um mês ele paga uma coisa, no outro ele paga outra, ele não sabe por onde ele vai começar. Quem pressionar mais ganha, porque geralmente é assim, aquele que fica pressionando mais ali, ele vai e paga uma parcela aqui, daqui a pouco ele paga uma outra ali, e ele vai se embolando cada vez mais. Ele começa a renegociar as dívidas, mas ele não tem condição de renegociar as dívidas, porque ele não tem, ele está com um salário que não está dando conta de pagar tudo, mas ele, por pressão, ele foi lá e renegociou, porque ele não sabia como resolver isso, ele não sabe como que ele vai fazer agora, se ele não está conseguindo pagar. Então ele vai metendo os pés pelas mãos e a situação vai ficando cada vez mais difícil. Então, ele quando ele renegocia uma dívida, quando ele cede ali a pressão daquele gerente, ele vai lá no banco porque ele não vê outra saída, ele só sabe ele só conhece essa forma de resolver. E aí ele vai lá para resolver o problema com o gerente, qual é a proposta que o gerente apresenta para ele? Ele vai pegar, vai fazer refinanciar o empréstimo, fazer um novo empréstimo, aumentar, entregar mais dinheiro na mão daquele servidor, um troco, para ele resolver momentaneamente alguns problemas. E aquele servidor que tinha uma dívida de X vai ficar com uma dívida de 3x. Agora ele não deve mais X, ele deve 3x, como um servidor que eu conheci na última Semana Livre das Dívidas, onde ele tinha uma dívida de 17 mil e porque ele precisava de R$ 1.500, ele foi até o banco dele, onde ele recebeu o salário, e queria pegar R$ 1.500. O gerente falou para ele, olha, o banco não tem interesse de te emprestar 1.500, o banco só tem interesse de, se você trouxer os seus financiamentos do outro banco, trouxer todas as suas dívidas, o banco quer comprar as suas dívidas. Ele tinha 17 mil fora de dívida e o banco ofereceu para ele mais 10 mil de troco, ele riu aqui, né? Ele precisava de 1.500, 10 mil. Pegou os 10 mil, então 17 da dívida dele, mais 10 do banco, mais 10 do troco, 27 mil. E aquela dívida de 17 virou 78 mil reais. Aquele homem que devia 17 mil reais transformou a dívida dele em 78 mil reais porque ele precisava de 1.500. E aí entrou nesse labirinto. E geralmente é isso que acontece. E o servidor ele não consegue sair mais desse ciclo. Por quê? As contas não fecham, ele paga novas dívidas, falta dinheiro, ele vai lá, faz outra renegociação. E assim o banco vai sugando toda a energia, todo o dinheiro, todas as horas da vida desse servidor. Ele não dorme, ele tem problemas com família,
ele tem problemas na saúde, ele perdeu a qualidade de vida, ele não tem dinheiro para investir na qualidade de vida dele. Tudo isso porque se perdeu lá no comecinho, o primeiro motivo que eu falei para você, né? Começou ali no crédito, de uma forma meio sutil, porque a gente acha que o cartão de crédito é muito, muito bom de usar, vai ganhar pontos e tal. E realmente o cartão de crédito ele é uma ferramenta, apenas é um meio de pagamento. Mas quando a pessoa não sabe usar, ele entra pelo cano bonito, bonito, tá? Ele coloca 20 anos, 10 anos, 30 anos, tem pessoas que se aposentam nesse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês, nesse ciclo do endividamento. Então, a consequência disso, gente, é empobrecimento. A pessoa está cada dia mais pobre, ela está cada dia com menos condição. É inadimplência, tá? Ela acaba tendo que escolher qual conta que ela vai pagar, ela já não consegue enxergar saída para isso. E aí, Ana? Tá bom, você me apresentou aí os motivos do endividamento. Agora, o que eu faço? Como eu faço para sair dessa situação? Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês algumas soluções para toda essa problemática, ok? A primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça: se você está na fase 1, se você está na fase 2, se você está na fase 3, ou se você está no poço lá na fase 4, o que você faz? Bom, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabecinha hoje é que, independente da fase em que você está, você precisa dar meia volta e tomar um caminho diferente. Porque pode ser que você esteja lá na fase 1, lá no crédito e usando o crédito sem estar atento a ele, sem estar ligado nele, e nem está percebendo. Está igual o Chapeuzinho Vermelho levando docinho para a vovozinha, cantando, feliz da vida. Ou se você está na fase 2, gastando tudo que você ganha, independente disso, você tem que dar meia volta. Você não precisa chegar na 4 para acordar. Você não precisa tomar um tombo lá no poço para acordar. Você tem que acordar agora que você está na 1, que você está na 2, que você está gastando tudo que você ganha, que você ainda não está gastando mais do que você ganha. Porque as pessoas, elas só tomam uma atitude quando elas se perdem, quando elas já estão lá no meio do fogo cruzado, tá lá no tiroteio, tá? Como eu falei para vocês, ainda há pouco, a pessoa que está no 0 a 0, ela demora a acordar, ela demora a cair a ficha, porque para ela tá tudo bem. Ela está conseguindo pagar as contas, não está faltando, até que aconteça algum problema, até que aconteça um imprevisto, até que ela precise de dinheiro para alguma coisa, para alguma emergência, para alguma situação da vida, alguma necessidade qualquer. E ali ela começa, aí ela vai entrar lá naquele ciclo, vai pegar dinheiro emprestado, vai reduzir o salário, vai começar a faltar, e aí ela se perde lá nas outras fases, na 3 e na 4, como eu mostrei para vocês, ok? Então, se você está lá no comecinho, lá na fase 1, na fase 2, não espere chegar na fase 4 para tomar uma providência, tá? Porque quanto mais você vai se endividando, quanto mais você entra nesse ciclo do endividamento, maior vai ser as consequências que você vai sofrer desse endividamento e maior vai ser o trabalho que você vai ter para sair dessa fase, tá bom? Então, gente, começar já a sair, a mudar esse ciclo de endividamento na sua vida e ter ações inteligentes com o seu dinheiro, tá bom? Comenta em que fase, se você se identificou, em que fase do endividamento que você acredita que você está. Comenta aí para eu saber em que fase que as pessoas estão, isso é muito interessante, ok?
envia esse vídeo para os seus amigos, para que eles entendam, compreendam esse sistema complexo e comecem a acordar para a necessidade de mudar esse jogo. Então, gente, vamos lá para a solução. Se você está vivendo na fase 1, se você está usando o crédito de forma equivocada, se você está na fase 2, que são fases ali um pouco parecidas. Se você está na fase 2, onde você já está gastando tudo o que você ganha, vai ser um pouco mais fácil de você encontrar o seu rumo, encontrar o rumo, né? E colocar a sua vida financeira no lugar. Porque você vai precisar o quê? Você vai precisar primeiro tomar consciência disso, fazer um trabalho na sua mente, reprogramar as suas crenças sobre dinheiro, aprender a usar o crédito com inteligência, aprender que com o crédito não se brinca, é preciso que você esteja atento e esperto a ele, porque senão ele pode trazer consequências sérias na sua vida financeira. E só que tem uma coisa, nessa fase aqui também, você precisa, para sair dessa fase, não só mudar a sua mente, mas organizar as suas finanças. Você precisa começar a aprender a investir. Você precisa começar a criar a sua reserva de emergência. Você precisa aprender a controlar o seu cartão de crédito. E lá no canal, no YouTube, tem um vídeo muito interessante sobre o cartão de crédito, ok? Como utilizar o seu cartão de crédito. Na verdade, tem 2. Eu vou até fazer uma playlist e deixar lá, ok? Porque é muito importante que você aprenda a controlar o seu cartão de crédito para que ele não te leve para essas outras fases. Não só o cartão de crédito, mas o cartão de crédito é aquele acesso mais fácil que a maioria das pessoas tem. E geralmente é o maior causador disso. As famílias endividadas, tem pesquisa que diz isso. 78, eu acho que 0,5% apontam o cartão de crédito como um dos motivos do endividamento delas. Então, é como uma pessoa, imagina uma pessoa que está com uns 3 quilos ali a mais do seu peso. Ela sabe que ela começou a engordar, começou a perder o controle do peso, mas ela fala, não, 3 quilinhos só, ela não esquenta, ela não toma uma atitude e daqui a pouco ela já está com 6 quilos a mais, daqui a mais 2 anos ela está com 10 quilos a mais, daqui a mais 5 anos ela está com 20 quilos a mais. É esse o processo. Principalmente se a pessoa tem tendência a engordar, porque ela não muda o estilo de vida, ela continua sem fazer atividade física, ela continua se alimentando errado, e aí ela, ao longo dos anos, a tendência é que ela vá ganhando peso, principalmente quando já chega numa certa idade, todo mundo sabe, depois dos 30, né, depois dos 40, principalmente, a dificuldade que é perder peso. Então a pessoa ela se larga e aí quando ela chega lá com 20 quilos a mais que ela vai acordar, é mais fácil o quê? Você perder 5 quilos, 3 quilos, ou você correr atrás para perder 20 quilos? É muito mais difícil. Então, a gente precisa, na vida financeira é o mesmo processo. Você precisa começar a cuidar da sua vida agora, aqui, quando você está na fase 1, onde você está ali se perdendo com o crédito, sem controlar talvez o seu cartão de crédito, mas com a vida ainda sob controle. É ali que você precisa resolver esse problema. Você não precisa esperar chegar lá na fase 4, onde você já está no endividamento crônico, para acordar e tomar uma atitude. É o mesmo conceito. Inclusive, a educação financeira, a vida financeira se parece muito também com todo esse processo de emagrecimento, de cuidar da saúde, do corpo, né? As crenças em relação a isso são muito parecidas. Então, se você está lá nas primeiras fases, acorde, tome uma atitude, mude a sua vida financeira, mude a sua mentalidade, mude os seus hábitos. Começa a mudar tudo, porque os resultados vão chegar. Agora, e se você está lá na fase 3, se você está lá na fase 4, se você já chegou
lá nessas fases, se você já está gastando mais do que você ganha, se você está todo enrolado com cartão de crédito, já está inadimplente, é claro que você vai ter um pouco mais de trabalho. Você vai ter muito mais trabalho. Perder 25 quilos é mais fácil do que perder 20. Da mesma forma vai ser aqui na tua vida financeira. Você aqui vai ter que se comprometer muito mais com as suas finanças. Você aqui vai ter que fazer um esforço maior para conseguir perder esses 20 quilos aí. Você está carregando na vida financeira, ok? É por aí que você tem que raciocinar. A balança subiu, você perdeu o controle ali da vida financeira, mas você vai ter que acordar. Estou com uma turma agora, a última turma SOS Servidor, que está lá nas atividades, e eles... Hoje o assunto lá no nosso grupo, nós temos um grupo onde a gente fica discutindo e tomando algumas ações, onde eu vou ajudando eles a avançar, e o assunto hoje foi: ai meu Deus, eu tomei um choque quando eu fiz o meu orçamento, quando eu dei de cara com o meu orçamento, isso foi um choque para mim, eu não imaginei que estivesse nessa maneira, não imaginei que estivesse desse jeito. Só que eu falei, gente, é melhor tomar esse choque agora, é melhor que vocês acordem agora, do que no momento onde vocês não tenham mais como resolver a situação. Quanto antes você acorda para a sua realidade e você coloca a sua vida nos eixos, e você toma as ações que você precisa tomar, mais fácil vai ser resolver esse problema. Então, é um choque que precisa acontecer. Você não pode fechar os olhos para isso. Você precisa abrir os olhos e acordar e tomar atitude, ok? Porque senão o problema só vai agravar. Se você continuar dormindo, se você continuar fechando os olhos e não querendo ver a sua realidade financeira, a hora que você decidir acordar, pode ser que você esteja lá no final da vida, já sem salário, aposentado, com a prefeitura não pagou, o Estado não pagou, sem conseguir sem conseguir ter a qualidade de vida que você sonhou, a aposentadoria que você sonhou. Você precisa esperar chegar lá para tomar uma atitude? Não, a hora de acordar é agora. Quanto antes você acordar, melhor vão ser os seus resultados. E você só vai ter resultado quando você começar a agir diferente. Se você continuar agindo da mesma forma que você agiu até hoje, nada vai mudar. Então, gente, para uma pessoa que está nesse estágio aqui, o que ela precisa fazer? Primeiro de tudo, ela tem que saber que as dívidas não são todas iguais. Elas não são todas iguais, tá? Dívidas são diferentes, dívidas precisam de ações diferentes, e as pessoas se perdem aqui porque quem está dentro do problema não consegue enxergar a saída, né? Ela fica ali cega, né? Ela não consegue enxergar, ela fica desesperada, sofrendo pressão de todos os lados, então ela sorteia o que ela vai pagar naquele mês, quem pressionar mais ganha, e nisso ela só vai cavando mais ainda o seu buraco, tá? Então, se ela não está conseguindo mais pagar todas as contas, ela já está nessa fase de inadimplência, o que ela vai precisar fazer para virar esse jogo? O primeiro passo vai ser organizar o orçamento. Tudo vai passar por aí, não adianta. Você não tem como avançar em nenhum pilar da sua vida financeira se você não sabe quanto você ganha, se você não sabe quanto você gasta, se você não tem esse controle ali de frente para você. Mesmo que ele seja um choque. Mesmo como os alunos comentaram comigo, eu tomei um choque, eu estou chocada. Eu não esperava isso. Porque nunca fez, ele não sabe quanto ele ganha, ele não sabe quanto ele gasta. Olha só. Ele perde o controle da sua vida financeira completamente. Então,
tudo vai passar por aí. Na verdade, não é nem o primeiro, esse é o segundo. Porque primeiro tudo vai começar aqui na mente, tudo vai começar aqui. E é isso que vocês estão fazendo aqui. É claro que o trabalho na mente ele é muito mais profundo. O módulo de mentalidade, ele tem, se eu não me engano, são 13 aulas. 13 aulas. São 2 horas e tanto de aula, dessas aulas, onde a pessoa vai reprogramando, vai caindo as fichas, vai tomando decisões, vai mudando o seu modelo mental para poder conseguir avançar. Senão a pessoa dá um passo para frente e volta 2 para trás. Então, primeiro ele organiza a mente, mas ele vai ter que passar pelo choque do orçamento. Isso aí não tem jeito, não. E aí, ele vai entender, ele vai precisar entender o que é importante na vida financeira dele. Ele vai entender, ele precisa entender que ele precisa de ajuda para sair dessa situação. Ele precisa entender que não é mais dinheiro que vai resolver o seu problema, não é pegar um novo empréstimo, pegar 10 mil de troco no banco que vai resolver o problema dele. Pelo contrário, só vai aumentar o seu endividamento. Ele vai precisar entender e colocar na cabeça dele que cada vez que ele procurar o gerente do banco para resolver uma situação como essa, ele vai voltar de lá com a dívida duplicada, triplicada, quintuplicada, como eu dei o exemplo aqui para vocês do servidor que foi pegar R$ 1.500 no banco, tinha 17 mil de dívida, saiu de lá com 78, ok? Quando ele saiu de lá, ele não saiu triste, não. Ele não saiu chateado, não, porque ele estava com 10 mil no bolso, tá? Ó a mentalidade que eu falo para vocês. Ele saiu rindo de orelha a orelha. Ele só caiu a ficha da besteira que ele fez 3 meses depois, quando os 10 mil acabou, e ele ficou com menos salário ainda, com uma dívida monstruosa para pagar, 120 meses, ok? Então, quando ele começar a entender tudo isso, é que ele vai começar a enxergar a saída desse ciclo, a enxergar lá a luz no final do túnel. Talvez vá ter, para você sair desse ciclo, quem está aí na fase 4, onde já não consegue mais pagar todas as contas, talvez você vai ter que tomar atitudes radicais, talvez você vá precisar deixar de pagar algumas dívidas. E esse é um passo que você só pode dar depois que você toma conscientização dessa situação, porque aqui você vai precisar planejar para saber qual dívida você vai deixar de pagar, né? Você vai precisar fazer isso, organizar o seu orçamento e se planejar para pagar essa dívida mais tarde. Você não pode, em hipótese alguma, renegociar a dívida sem conhecer o seu orçamento, sem saber se aquela renegociação vai caber no seu orçamento, porque senão você está cavando um pouco mais desse buraco, ok? Então, não deixar de pagar a dívida, não virar inadimplente ou caloteiro. Não é isso. É porque tem situações que, para sair da mão dos bancos, você precisa tomar uma atitude radical. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Mas, para isso, é preciso que você organize seu orçamento, que você se planeje para pagar essa dívida. Com responsabilidade. Tá? Agora, é qualquer dívida que você pode deixar de pagar? Não, claro que não. Existem dívidas que você não pode deixar de pagar em hipótese alguma. São as dívidas que têm bens em garantia, tá? São aquelas dívidas, por exemplo, a dívida do carro, a dívida da casa. Se você deixar de pagar, você vai perder, ok? E aí, é claro que vai precisar entrar uma outra análise nessa questão, né? É uma análise do quanto aquele bem cabe dentro do seu orçamento e do quanto você tem capacidade de continuar com aquele bem. Isso vai ser muito importante que você analise, porque às vezes a pessoa insiste em continuar com um bem que não cabe dentro do seu orçamento. E aí ela resolve
num momento, mas daqui a pouco a bomba estoura de novo. Então, se você não colocar o seu padrão de vida de acordo com a sua renda, o problema, você não consegue sanar o problema. Você entra ali com paliativo, mas você não sana o problema. Então, por exemplo, existe dívida que você pode adiar o pagamento, consertar a vida financeira, você adia o pagamento, conserta as suas finanças, e aqui entra a questão da responsabilidade, que eu deixo muito claro aqui, deixo muito claro para os meus alunos quando eu ensino eles a lidar com essa situação, quando eu ensino passo a passo para que eles vençam essa situação de inadimplência e de endividamento, onde ele tem que escolher o que ele vai pagar, qual dívida ele vai pagar, onde ele tem que aplicar um tudo ou nada, de ou paga tudo ou não paga aquela dívida, ou deixa de pagar aquela dívida até consertar a vida financeira e poder quitar aquela dívida por um valor menor, aquela dívida já com menos juros do que no momento em que ele deixou de pagar a dívida. Mas é preciso que você tome algumas precauções para não se complicar ainda mais. É importante que você proteja o seu salário, que você tome algumas precauções, principalmente quando essa dívida é com o banco. Existe um método, existe um passo a passo, ok? E mais para frente eu vou montar uma aula só mostrando para vocês o passo a passo de como dessa técnica do tudo ou nada, tá bom? E o exemplo disso são dívidas com instituições financeiras, dívidas com bancos, aonde não exista a garantia, ok? Mas para isso você tem que tirar o seu salário daquele banco, para isso você tem que transformar a sua conta por onde você recebe o seu salário em conta salário. Você tem que tomar algumas precauções para que isso não se torne um problema ainda maior para você. Não é fazer de qualquer jeito, é fazer da forma correta e com responsabilidade, ok? Então, quebrar esse ciclo de endividamento, dependendo da fase em que você está, você talvez precise tomar, de fato, algumas atitudes radicais, mas sempre de forma responsável. Então, gente, para terminar essa aula, eu vou te aconselhar a criar o seu mapa das dívidas. Faça ali no seu caderno uma relação com as suas dívidas, quais são as dívidas que você tem, tá bom? Coloca ali o credor, a quem você está devendo, o tipo de dívida, se é cheque especial, se é consignado, se é um CDC, se é cartão consignado. Coloca ali o tipo da dívida, coloca também os juros daquela dívida, qual os juros que você está pagando naquela dívida. Coloca se ela está inadimplente ou não, se você deixou de pagar. Faz um quadro, uma tabelinha ali na mão mesmo e vai colocando todos esses dados. Qual o valor da parcela que você paga? Qual o valor da quitação? Tudo isso você precisa saber, você precisa conhecer a sua dívida. Você precisa olhar e ver aquele mapa, visualizar, assim como o seu orçamento, você precisa fazer com as suas dívidas, porque aquilo ali vai servir para você olhar e tomar as suas decisões. O que eu vou pagar aqui? O que eu posso pagar? Como eu posso pagar essas dívidas? E ali você vai escolher aquelas dívidas que você não pode deixar de pagar. Você vai escolher as dívidas prioritárias, aquelas que você pode deixar para um outro momento, você pode se organizar para pagar lá na frente, essas vão ficar por último. Não é apenas olhar o juro, vou pagar a dívida que tem os juros maiores. De uma forma assim, de uma análise superficial, você pode até chegar à conclusão, não, melhor pagar que tem os juros mais altos. Porém, a questão não é essa, a questão é, eu não estou conseguindo pagar, então não adianta você querer pagar a dívida com juros mais altos se você não está conseguindo pagar as suas dívidas todas. Você tem que pagar aquela com consequência mais grave e depois ir
colocando tudo isso nos eixos, aos poucos, um a um de cada vez, ok? Beijo grande, tá? Se organiza, servidor, hein? Vambora, vamos que vamos. Tchau, tchau.